Olá. Um estudo sobre a militarização na administração pública no Brasil, que foi encomendado pelo Fórum Nacional de Carreiras Públicas de Estado, FONACAT, aponta a presença de mais de 6 mil militares em cargos civis no atual governo federal. Isto inclui áreas estratégicas em ministérios e estatais. Na Câmara, alguns parlamentares já se mobilizam para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que impeça militares da ativa de ocupar cargos de natureza civil na administração pública. Nós vamos saber como estão as discussões nesta edição do Câmara Debate. Os entrevistados são a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que é autora da proposta, e também o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. Bem-vindos, deputados. Obrigada por atender o convite para participar aqui do programa. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com você e com meu amigo, deputado Peternelli. Eu também fico muito feliz, Regina, de estarmos aqui buscando o bem comum da população brasileira, com a minha amiga Perpétua. Estamos sempre juntos no plenário e conheço bastante o trabalho que ela desenvolve com os militares. Bom, deputada Perpétua, a senhora que apresentou uma proposta de emenda à Constituição e obteve a assinatura de 185 parlamentares, queria que a senhora esclarecesse para a gente exatamente o que prevê essa PEC. Oi, Regina, na verdade 188 parlamentares, é que como 4 se afastaram, não entra na contabilidade, mas foram 188 parlamentares que assinaram e todos os partidos da Câmara assinaram. Essa PEC, ela traz uma preocupação do Constituinte. Quando eu pensei nela, pensei em 2 momentos. Primeiro, resgatar a doutrina Góes de Monteiro, que meu amigo Peternelli conhece muito bem, que é aquela doutrina que resgata o papel das Forças Armadas como instituições altivas de Estado e distante do dia a dia da política partidária. E resgatar o interesse e a intenção do Constituinte lá em 88. Eu mexo no artigo 37 da Constituição, que fala sobre a ocupação de cargos na administração pública. E eu não inventei a roda, eu usei o próprio texto da Constituição, que no seu artigo 14, quando se refere aos direitos políticos dos brasileiros, ele faz uma ressalva e faz um parágrafo específico sobre a participação de militares. A Constituição não proibiu a participação de militares na política, mas botou regras. O que diz? Para você disputar uma eleição, concorrer a um cargo político, se você tiver menos de 10 anos de serviço, você pede afastamento. Se você tiver mais de 10 anos, você vai para a reserva. Eu trago esse texto para a ocupação de cargos na administração pública. Qual é a intenção? A intenção é distanciar as Forças Armadas da política. A frase não é minha, mas deputado Peternelli sabe muito bem, mais do que eu, até porque conhece mais do que eu, sabe que quando a política entra pela porta de um dos quartéis, a hierarquia e a disciplina, que são pilares das Forças Armadas, saem pela outra porta. Agora, quando está lá a comissão especial, nós vamos querer debater cargos específicos e especiais, cargos técnicos que as Forças Armadas precisam estar junto, como nas empresas públicas de defesa, como a própria Engeprom, a Imbel, a Embraer, e ainda cargos de áreas como a área nuclear, a área cibernética, a área espacial, que são áreas muito importantes que a gente precisa da presença das Forças Armadas. Agora, deputado general Peternelli, eu queria que o senhor avaliasse também esse aumento da participação dos militares nos cargos civis, se não pode acarretar aí um desvio das atribuições das Forças Armadas. É importante, Regina, nós salientarmos sobre esse foco das Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições de Estado brasileiro e não do governo. E os governos já utilizam o contexto de militares nas suas funções de longa data. Nós temos aí 2 propostas. A própria, até estava escrevendo agora, a própria, não sei se vai conseguir observar, a própria Perpétua propôs uma alteração no artigo 37 da Constituição, na qual, com menos de 10 anos, afasta,
com mais de 10 anos vai pela atividade. Então, artigo 37. O artigo 142 já cuida disso. Ele já diz que o militar da ativa que tomar posse em função pública de natureza civil, né, ele na mesma hora ele é agregado, ele só é promovido por antiguidade e se passar de 2 anos contínuos ou não, ele vai automaticamente para a reserva. Então, a Constituição, no seu artigo 142, já coloca esses termos que a Perpétua citou. É muito importante para aqueles que estão nos ouvindo entender que quando o militar da ativa é cedido, ele pode ser cedido para 3 condicionantes. Ele pode ser cedido por um cargo ou função de natureza militar, por um cargo de natureza militar e para um cargo de natureza civil. Então, muitas vezes, a pessoa fala, no caso, se um militar é convidado para ser ministro, ele está indo para um cargo civil? Não, ele está indo para um cargo de natureza militar. Então, esse detalhe é muito bom entender. Nós temos um decreto, que é o número 9.088, de 2017. Ele até antecede o próprio governo Bolsonaro. E ele coloca, por exemplo, quais são os cargos de natureza militar. Ele coloca lá os cargos das Forças Armadas, o que a Perpétua já colocou. Eles colocam como também os cargos na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, os cargos no governo federal, os cargos de missão militar no exterior, e ele vem ainda missões no Superior Tribunal Federal, nos tribunais superiores. Então, ele vem colocando uma série de funções que são de natureza militar. Então, o ministro, ele não está, pelo decreto, que antecede ao próprio governo atual, ele está num cargo de natureza militar. Então, nesse caso, a proposta apresentada não muda esse perfil. E a própria Constituição já prevê isso que a Perpétua falou, se uma pessoa se candidata, e ela separa também, para quem está nos ouvindo possa entender, um cargo de natureza permanente e um cargo de natureza temporária. Então, vou dar 2 exemplos. O do ministro Tarcísio. Ele não é mais das Forças Armadas. Quando ele estava nas Forças Armadas, ele fez um concurso e passou para a Câmara dos Deputados. Então, ele, na mesma hora, ele deixa o serviço ativo, porque pela Constituição você não pode acumular 2 cargos permanentes. E ele passa a ocupar um novo cargo. A mesma coisa ocorreu com o deputado Major Vitor Hugo. Ele, quando major, fez concurso para a Câmara dos Deputados e passou para a Câmara dos Deputados. Na mesma hora, ele deixa o serviço ativo. Então, quando a carga é permanente, imediatamente ocorre. Com menos de 10 anos, perde. Com mais de 10 anos, vai para a inatividade. Quando a carga é de natureza temporária, então 3 coisas ocorrem. Primeiro, ele é agregado, está fora da força, ele não é promovido mais por merecimento, e se essa situação temporária passar de 2 anos, contínuas ou não, ele compulsoriamente vai para a reserva. Então, já temos dispositivos para essas atividades. Essa ideia que foi apresentada pela PEC, eu acho que ela até é muito válida, e eu até ampliaria isso que a Perpétua fala, eu colocaria para todas as carreiras de Estado. Hoje tem uma briga aí por causa da reforma administrativa, todo mundo querendo ser carreira de Estado. Então, vem a mesma pergunta. Por que não pode, o ministro não pode ser um militar, mas pode ser um delegado federal, ou pode ser um diplomata, ou pode ser um membro do Ministério Público, da Defensoria Pública? Então, todas são carreiras de Estado e deveria atender a todos. Isso que está
que foi proposto por essa PEC não atenderia o caso específico, que é evitar que uma pessoa seja nomeada ministro ou tenha uma outra função no governo federal. Isso não atenderia, porque ela está se referindo a cargos de natureza civil. E o decreto diz que esses cargos são de natureza militar. É só para dar um esclarecimento aí de ponto de vista. Eu queria, então, que a deputada Perpétua esclarecesse o risco, né, desse crescente aumento dessa participação de militares e se realmente valeria a pena incluir também essas outras carreiras nessa proposta. Primeiro, Regina, é preciso deixar bem claro, ministro de Estado é um cargo civil. É um cargo civil. E o general Peternelli sabe até mais do que eu, que já no banco da escola militar, o militar aprende que o cargo militar é aquele que ele ocupa dentro das Forças Armadas. Os demais, ele não está ali cumprindo função militar. Ele está cumprindo outras funções. O ministro de Estado, que assume o ministério, e ainda na ativa, como general de Estado, aliás, como general de Exército, ele vai assumir o ministério. E em algum momento ele aparece fardado numa atividade militar, ele está criando um grande problema para a força e para a sociedade, que fica fazendo confusão, não sabendo exatamente onde termina o governo e onde começam as Forças Armadas. Isso nós precisamos evitar, que é exatamente a politização das Forças Armadas. E nós não podemos permitir com que um militar da ativa assuma o ministério, fale pelo governo, faça ali a política de governo, responda pelo governo e depois volte para as Forças Armadas, porque, mais uma vez, naturalmente, vai se levar a política para dentro das Forças Armadas. E isso é preciso evitar. O que está acontecendo hoje, lamentavelmente, inclusive sob a coordenação do presidente Bolsonaro, é levar a politização para dentro dos quartéis. O presidente faz questão de dizer o meu exército, as minhas Forças Armadas. Ele não tem exército. O Estado brasileiro tem as Forças Armadas. O Estado brasileiro tem o Exército. O presidente da República não tem. Eu concordo em partes com essa questão de você discutir na PEC outras carreiras. Por exemplo, a Polícia Federal, que tem a responsabilidade e tem o poder sobre o inquérito, eu penso que a gente precisa discutir. Porque não pode ser também a Polícia Federal do governo, tem que ser a Polícia Federal do Estado. O inquérito tem que ser conduzido da forma mais ética possível, atendendo a interesses de Estado, atendendo os interesses da investigação. Não pode atender aos interesses de governo. Então, nesse sentido, eu penso que é possível a gente discutir uma e outra carreira de Estado. Agora, a gente não pode esquecer, Forças Armadas, pela Constituição, é quem tem o poder das armas. Então, essa é uma preocupação maior, para que não se confundam, para que não se fique mandando recado para a sociedade, do tipo, homem armado não ameaça. A democracia no Brasil hoje não permite mais esse tipo de atitude. A democracia no Brasil hoje, a pesquisa deixou bem claro, o povo respondeu, a maioria do povo brasileiro respondeu numa pesquisa que quer o militar cuidando das funções militares, das funções de Estado, ajudando-se no desenvolvimento do Estado com a Política Nacional de Estado, cumprindo a Política Nacional de Defesa, cumprindo as regras da Estratégia Nacional de Defesa, mas como política de Estado e não como política de governo. Fazer essa mistura, fazer essa confusão é o pior dos mundos. Aliás, o presidente da República, uma semana antes de eu dar a entrada na PEC, ele teve o cuidado, inclusive, de derrubar um decreto que colocava que o militar ficava apenas 2 anos fora da sua força, depois ele tinha que voltar, ou então ele tinha que ir para a reserva. O presidente acabou com isso, ele botou tempo indeterminado. Onde é que isso está ajudando o país? Em absolutamente nada. Só uma última pergunta, porque nosso tempo está terminando, deputados. Mas eu queria só uma avaliação do deputado general Peternelli da não punição do general Pazuello quando participou de um ato político. Isto não acarreta um desvio desse papel de defesa do Estado? Bom, vamos abordar primeiro
esse detalhe dos 2 anos que falou que mudou por decreto. A Constituição, no artigo 142, diz que se ele se afastar por mais de 2 anos, ele vai automaticamente para a reserva. O presidente não pode alterar isso daí por decreto, é constitucional. Segundo fator é que quando um militar está num cargo desse daí, previsto no decreto 9.088 de 2017, ele não usa farda. Então, não existe o militar nesses cargos usando farda. Um outro aspecto que você me perguntou também... Infelizmente, Peternelli, desculpa, infelizmente isso aconteceu ano passado com o ministro de Estado. O que nós temos, quando o ministro está, ele tem que estar lá de terno, né? Depois que ele perde a função, ele volta lá no contexto anterior. Um outro fator do número de militares, que se fala que aumentou muito, é porque está se colocando um número cuja base dele, 90%, sempre existiu. Por exemplo, toda a segurança do Palácio do Planalto é feita por militar, do Palácio do Alvorada, do Torto, cerimonial. Então, você já tem... em outras áreas, né? Grande de função que já são de militares. Outros ministérios civis que entraram, né? Nós já temos outros, em outros governos, várias pessoas que trabalharam nesses governos, no orçamento, na inteligência, em várias áreas, no intuito de contribuir. Muitas vezes, um conhecimento técnico ajuda esses ministérios. Esse cargo, como eu comentei, ela falou assim, isso é civil, mas, na realidade, o decreto que antecede o presidente Bolsonaro cita, tem que mudar o decreto. Muitas vezes, a mudança do decreto não precisa mudar a Constituição. E, muitas vezes, no caso da própria polícia, ele muitas vezes tem um conhecimento técnico que pode ser útil para aquele cargo. E nós não podemos, e todos nós temos que fazer, é quando tiver uma função desse tipo, né, não misturar as atribuições do Estado, que eu tenho que estar trabalhando, com as de governo. Isso sempre ocorreu. Eu mesmo trabalhei na presidência da República em outro período. Sabia distinguir da punição do general Pazuello. Nós temos que ter a disciplina, o comandante do Exército, ele analisou os dados. Quando você chama uma pessoa para se explicar no nível general, já é uma reprimenda de alguma maneira que você está falando. E no meu caso, como militar da reserva, tenho que ter a disciplina de não intervir exatamente, nem emitir opiniões de um comandante do Exército Brasileiro. Eu acredito que a decisão que ele tomou, com os dados que ele tinha, foi a melhor decisão que ele poderia ter executado, independente de ter punido ou não ter punido. Então, é importante nós acreditarmos nas instituições e eu acredito muito no comandante do Exército. Bom, nosso tempo já se encerrou, esse debate, né? Precisaria de mais tempo, mas a gente vai ter oportunidade de conversar novamente sobre esse assunto. Eu agradeço ao deputado General Peternelli e à deputada Perpétua Almeida por atender o nosso convite. Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para você, Regina. Grande abraço, Regina. Grande abraço, Peternelli. Eu conversei sobre o aumento da participação de militares em cargos civis no governo federal com a autora de uma proposta de emenda à Constituição, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.